O noticiário do Cruzeiro ganhou um ingrediente inesperado nas últimas horas, e a torcida celeste já começou a lotar as redes sociais tentando entender o que realmente está acontecendo. Tudo começou quando o treinador do Mirassol, em uma entrevista pós-jogo aparentemente trivial, soltou um comentário que deixou o Brasil esportivo inteiro atento. Um recado direto, espontâneo e quase emocionado, desejando sorte a Everton Maceió no próximo desafio, um detalhe que, claro, acendeu imediatamente a chama da especulação sobre uma possível ida do jogador para o Cruzeiro. E quando o Cruzeiro entra na conversa, qualquer pequeno gesto vira tempestade, porque a nação azul sente no ar quando tem coisa grande vindo aí. A forma como o treinador falou, pausada, quase enigmática, deu a impressão de que havia mais ali do que um simples cumprimento esportivo. A torcida do Mirassol, mesmo surpresa, interpretou como despedida velada. Já a torcida do Cruzeiro interpretou como sinal. E entre sinais e coincidências, o torcedor cruzeirense aprendeu a reconhecer quando algo está prestes a estourar. É como se o destino estivesse alinhando as peças, e esse comentário fosse apenas a primeira peça do dominó. O mais curioso é que o nome de Everton Maceió já vinha circulando discretamente nos bastidores da Toca, segundo páginas de setoristas da Raposa. Nada oficial, nada confirmado, mas comentários aqui e ali dando a entender que o departamento de futebol do Cruzeiro observa o atleta há algum tempo. O jogador tem características que o clube procura: intensidade, mobilidade, leitura de jogo e aquela versatilidade que se encaixa perfeitamente na filosofia de um time que gosta de surpreender os adversários na transição. Depois da declaração, páginas especializadas começaram a republicar o vídeo, e os torcedores imediatamente conectaram os pontos. Por que o treinador do Mirassol desejaria sorte pública para um jogador se ele não estivesse de saída? E mais, por que usar a expressão novo desafio, justamente quando o Cruzeiro vive um momento de reconstrução e procura nomes capazes de mudar o ritmo da equipe? Coincidência demais para quem acompanha futebol com ouvidos atentos. Não demorou nada para a hashtag relacionada ao jogador aparecer entre os assuntos mais comentados do Twitter entre a torcida celeste. Alguns torcedores já começaram a montar escalações imaginárias, testando onde Everton Maceió poderia se encaixar no time titular. Outros, mais desconfiados, tentavam entender se aquilo era realmente rumor sólido ou apenas uma leitura romântica da fala do treinador. Mas no fundo, todo cruzeirense sabe que, quando a poeira levanta desse jeito, nem sempre é por acaso. A entrevista ganhou contornos ainda maiores quando jornalistas de Minas começaram a comentar o episódio ao vivo. Um deles disse que, sim, há interesse do Cruzeiro no atleta, embora ainda em estágio inicial. Outro afirmou ter ouvido de fontes internas que o nome realmente está na mesa, analisado pela equipe técnica. E bastou isso para inflamar a torcida, porque tudo que envolve a Toca da Raposa vem sempre carregado de paixão, expectativa e aquela sensação de que algo grandioso está prestes a acontecer. Everton Maceió, que sempre foi visto como um jogador discreto, parece ter se tornado o centro das atenções de um dia para o outro. E não foi por mérito próprio apenas, mas por um comentário que, ao que tudo indica, deixou escapar mais do que deveria. Os repórteres que estavam na coletiva contaram que o treinador parecia consciente do impacto de suas palavras, porque sorriu logo em seguida, como quem sabe que acendeu um fósforo em um depósito de pólvora chamado internet. A dúvida que paira no ar agora é simples: foi intencional? Ou foi apenas um deslize emocional de um treinador que, talvez, saiba que está prestes a perder um jogador importante? O torcedor do Cruzeiro prefere acreditar na primeira opção. Porque quando um profissional do futebol dá dicas indiretas assim, normalmente é porque a negociação já está mais avançada do que parece. A partir daí, mais detalhes começaram a surgir de forma fragmentada. Um jornalista paulista comentou que o Mirassol já esperava receber propostas por Everton Maceió nesta janela. Outro setorista, especializado em mercado nacional, disse que um clube de Série A já abriu conversas. E quando esse tipo de frase aparece, a torcida do Cruzeiro imediatamente se assume como protagonista, porque o torcedor sabe, se há movimentação no mercado, o Cruzeiro está lá, analisando, estudando, preparando o terreno. E não para por aí. Uma página que cobre o Mirassol publicou que o clube já monitora possíveis substitutos para o setor onde Everton Maceió atua. Outra página mineira publicou que empresários ligados ao jogador foram vistos em Belo Horizonte recentemente. É claro que nada disso foi confirmado oficialmente, mas rumor bom é justamente esse que surge em pedaços, criando o clima perfeito de mistério. O torcedor celeste começa a imaginar como seria ver o jogador vestindo o manto azul no Mineirão, sendo apresentado com direito à coletiva e aquele tradicional cabô da torcida quando um reforço chega com moral. E a imaginação não para. Alguns já falam em como ele poderia se entrosar com os principais nomes do elenco,
como poderia mudar dinâmicas de jogo, como poderia ser uma aposta certeira para o estilo ofensivo que a Raposa vem tentando consolidar. Enquanto isso, o silêncio do Cruzeiro só aumenta o burburinho. E quando a diretoria fica em silêncio, o torcedor já sabe, coisa grande está sendo preparada nos bastidores. O clube aprendeu a trabalhar de forma discreta, cirúrgica, surpreendendo quando menos se espera. E justamente por isso qualquer sinal externo, como a fala de um treinador, vira combustível para teorias, hipóteses e expectativas. A curiosidade cresce, porque Everton Maceió representa exatamente aquele tipo de reforço que chega de forma quase sigilosa, mas que pode render mais do que se imagina. Sua evolução nos últimos campeonatos chamou a atenção de vários analistas, que elogiam sua postura tática, sua intensidade e sua capacidade de dominar setores do campo com inteligência e energia. Se a negociação se confirmar, seria mais um movimento estratégico do Cruzeiro, que vem se especializando em identificar jogadores com potencial de crescimento, prontos para dar o salto dentro de um contexto competitivo maior. E há quem diga que é justamente esse tipo de perfil que a diretoria mais procura. Atletas que chegam com sede, com disposição para crescer, com vontade de mostrar serviço para uma torcida que não perdoa, mas que acolhe de forma única quem honra a camisa. O curioso é que, mesmo sem confirmação, a especulação ganhou tanta força que começou a repercutir fora do eixo Minas-São Paulo. Páginas do Nordeste também comentaram, citando que o Cruzeiro estaria montando uma janela inteligente e agressiva. Especialistas disseram que Everton Maceió é um nome que encaixa perfeitamente no tipo de futebol moderno que o clube está desenhando. O treinador do Mirassol, por sua vez, ainda não falou novamente sobre o assunto. E talvez nem fale, ou talvez fale de novo, acidentalmente acendendo uma nova faísca no assunto. Mas o torcedor do Cruzeiro sente que aquele momento, aquela frase, aquele sorriso guardam algo que não foi revelado completamente. Algo que, cedo ou tarde, virá à tona. E aí vem a parte mais apaixonante da história. Mesmo se a negociação não estiver avançada, o simples fato de o nome estar circulando já movimenta a torcida, já cria debate, já gera vídeos, lives, teorias. E isso é parte fundamental da alma do futebol. O torcedor vive de esperança, de expectativa, de rumor. Vive de pequenas faíscas que se transformam em debates épicos nos grupos de WhatsApp. O impacto do rumor é tão grande que até os jogadores do Cruzeiro começaram a comentar nas redes, falando que Everton Maceió poderia ser um reforço de impacto silencioso, aquele tipo de contratação que ninguém espera, mas que vira peça-chave na temporada. Quando ídolos começam a palpitar, a torcida já começa a imaginar que tem fumaça de verdade no ar. E por falar em fumaça, há um ditado que o torcedor leva muito a sério: onde há fumaça, há fogo. E no caso desse rumor envolvendo o Cruzeiro, a fumaça subiu rápido demais para passar despercebida. A torcida sente no ar quando algo está para acontecer. É uma intuição quase mística, uma energia que percorre a comunidade azul como corrente elétrica. O mais fascinante é que, justamente por ser rumor, tudo parece ganhar intensidade maior. Cada detalhe vira chave. Cada silêncio vira pista. Cada comentário vira senha. E a torcida mergulha nisso com a força de quem ama um clube que mexe com o coração de milhões. A especulação já está ganhando contornos de novela, com capítulos diários e personagens que vão surgindo conforme a história avança. Será que Everton Maceió realmente vem? Será que o Cruzeiro está preparando o anúncio? Será que o treinador do Mirassol soltou demais sem querer? Cada pergunta alimenta a curiosidade de outra, e assim o enredo cresce, se torna irresistível. Enquanto isso, a toca segue sua rotina, mas com aquele clima diferente no ar. Jogadores evitam comentar, claro, mas alguns chegaram a dar entrevistas evasivas, falando sobre possíveis reforços e movimentações normais da janela. Quando alguém fala no plural assim, o torcedor presta atenção. É detalhe pequeno, mas revelador. O técnico do Cruzeiro também foi questionado discretamente em coletiva, mas respondeu com aquele sorriso misterioso que já virou marca registrada. Ele não disse sim, mas também não disse não. E quando o treinador desconversa com sorriso, a torcida já sabe que tem coisa no forno. O recado do treinador do Mirassol virou a fagulha que acendeu toda essa discussão. E é impressionante como uma simples frase pode transformar o ambiente. Para o torcedor celeste, esse tipo de rumor movimenta mais do que muitos jogos. É adrenalina pura, expectativa, vontade de saber mais, desejo de ver o clube crescendo, evoluindo, se reforçando. A especulação é tão forte que alguns jornalistas já arriscam dizer que se trata de uma das negociações mais prováveis da janela, enquanto outros pedem calma. Mas pedir calma ao torcedor do Cruzeiro, em situações assim, é como pedir para o Mineirão ficar em silêncio. Impossível. E conforme os dias passam,
mais peças vão se encaixando. Empresários dando respostas vagas, páginas especializadas comentando com mais frequência, comentaristas incluindo o nome do jogador em debates ao vivo. Tudo isso alimenta a narrativa e cria o cenário perfeito para uma possível bomba azul. Os torcedores mais experientes dizem que já viram esse filme antes. Primeiro o rumor, depois o silêncio, depois as pistas, depois a confirmação. E a torcida começa a esperar justamente esse roteiro, acreditando que o desfecho será feliz. Everton Maceió, sem querer, virou o nome do momento entre os cruzeirenses. Virou assunto, virou teoria, virou debate inflamado. Alguns até já imaginam como será o anúncio, caso realmente aconteça, com vídeo estilizado, música épica e aquele famoso cabuloso, ecoando nas redes. A verdade é que, independentemente do desfecho, esse rumor mostra algo importante. O Cruzeiro voltou a ser protagonista no mercado, voltou a atrair olhares, voltou a gerar expectativa. E isso é sinal claro de que o clube está no caminho certo. A torcida vive essa fase com entusiasmo, porque sabe que reconstrução não se faz de um dia para o outro, mas se faz com movimentos inteligentes. E se Everton Maceió for realmente um desses movimentos, o Cruzeiro estará um passo mais perto de se tornar o Cruzeiro forte, competitivo e temido que a história exige. O recado do treinador do Mirassol ecoa até agora. E enquanto ele não se explica, enquanto o Cruzeiro não fala nada, a curiosidade só aumenta. A torcida quer saber, quer entender, quer ver, quer sentir aquele frio na barriga típico de reforço prestes a ser anunciado. E assim, o rumor cresce, se espalha e se fortalece, mantendo todos atentos a cada detalhe que surge. É assim que o futebol vive. É assim que o Cruzeiro pulsa. E é assim que o torcedor azul, apaixonado e incansável, vai acompanhando cada passo dessa história que, mesmo que ainda seja só rumor, já ganhou vida própria. E no fim das contas, uma coisa é certa: quando o Cruzeiro entra no assunto, ninguém tira o brilho dessa expectativa. Porque a raposa sabe como surpreender. E o torcedor sabe como sonhar. E de sonho em sonho, rumor em rumor, vai se construindo a grandeza azul que nunca deixou de existir. Apresentamos as últimas notícias do Cruzeiro. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.